Bom dia! Como é que vai a força e a fé para encarar mais um dia nesta manhã em diante? Espero que você tenha muita força, muita fé, muita determinação, que é importantíssimo, tá bom? Obrigado por me permitir entrar aí aonde você se encontra neste momento e vamos aqui continuando a nossa jornada no livro de Atos, lembrando, versículo por versículo. Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no meu canal? Pastor, eu assisto todos os dias, mas não sou inscrito. Pois é, a sua inscrição é muito importante. Não paga nada. É só depois que terminar aqui o vídeo, aí você clicar ali em inscrever-se. Só clica. Pronto. Você já está inscrito no canal. Porque aí vai dando mais visibilidade para os trabalhos em Cristo que a gente está fazendo aqui. Então é muito importante isso. Então você me ajuda nesse ponto aí? Pode ser? Não esquece de deixar o like, tá bom? Vamos lá. Atos capítulo 18, agora versículo 24. A Escritura Sagrada dá uma pausa para falar sobre uma outra pessoa muito importante na edificação da igreja no Novo Testamento, que é Apolo. Exatamente, dá uma pausa sobre Paulo e aí o texto faz referência a Apolo. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse grande servo de Deus. Diz assim o versículo 24 do capítulo 18 de Atos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Ele chegou a Éfeso, natural de Alexandria, então ele era natural do Egito, mas de pais judeus. Varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Então uma das características de Apolo é que ele era um varão eloquente, se colocava muito bem com as palavras e era poderoso nas Escrituras. Ele tinha uma capacidade de convencimento muito grande. Versículo 25. Este era instruído no caminho do Senhor. Algumas observações eu vou dando pausa e vou explicando aqui. Apolo ele foi ensinado desde muito cedo pelos seus pais no caminho do Senhor. Infelizmente, não por culpa deles, dos nossos pais, mas até mesmo porque eles não tiveram a oportunidade, muitos de nós, desde cedo, não fomos instruídos no caminho do Senhor. Quisera eu, quisera você, desde que a gente começou a falar as primeiras palavras, nós tivéssemos sido ensinados nos caminhos do Senhor. Mas não foi assim. Mas graças a Deus que você que está em Cristo hoje, e eu também, estamos no Senhor e vamos agora seguir a nossa jornada com muita entrega, com muita vontade. Mas cabe a nós agora, que estamos no ofício de pais também, instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Não foi em vão que Apolo ele era eloquente, poderoso nas Escrituras, porque ele era instruído no caminho do Senhor. Aí continuando o versículo 25. E fervoroso de espírito. Apolo ele era fervoroso de espírito. Precisamos ser pessoas fervorosas no espírito. Pessoas que elas têm aquele desejo por Deus e pela Escritura diariamente. Muitos, principalmente nesses tempos que a gente vive hoje, não são fervorosos em Deus. Se contentam em ler a sua Bíblia uma vez por semana. Pegar a sua Bíblia só quando vem para a igreja, num culto de domingo, às vezes em domingos esporádicos, quando dá para vir. Pessoas que estão conformadas em apenas acompanhar cultos, ouvir ministrações online, mas não tem aquele hábito, ou deixaram o hábito de ir à sua congregação, de ir congregar presencialmente, o que é fundamental e recomendado pelas Escrituras. Não que você não possa deixar de assistir vídeos, porque você está me acompanhando aqui na jornada, mas o culto presencial, você está debaixo de uma paternidade espiritual, isso é fundamental. Ele era fervoroso, você precisa ser uma pessoa fervorosa no Espírito. Paulo recomenda em uma de suas cartas aos Efésios o seguinte: não apagueis o Espírito. Então, ele coloca nesse texto o Espírito Santo como um fogo. E ele diz para nós não apagarmos esse fogo. Ou seja, eu e você podemos apagar o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. E há pessoas que esse fogo só está fumegando, sabe? Sabe quando uma vela ela termina ali, aquele corpo dela, e fica só aquele pavio, já no finalzinho, só saindo aquela fumacinha? Assim estão muitos.
só fumegando, só saindo o restinho de fumaça que tem, porque já apagaram o fogo do Espírito Santo. E a Sagrada Escritura diz: não apagueis o Espírito, não apague o Espírito. Volte a ferver, volte a queimar na presença de Deus. E aí você me perguntaria: pastor, como eu faço isso? Como? Volte a congregar presencialmente, e na sua congregação se envolva com alguma atividade na igreja. Se ninguém te oferece, pergunte ao pastor: o que é que eu posso fazer? Volte a ler sua Bíblia diariamente, volte a praticar jejum. Você precisa estar em atividade constante no reino de Deus. Você tem que estar queimando e queimando e queimando. É importantíssimo isso. Ele era fervoroso no espírito. O que mais? Falava e ensinava diligentemente as escrituras, diligentemente as coisas do Senhor. Ele era diligente no ensino da Escritura, tudo na palavra, sem perder tempo, com agilidade, sabendo que o tempo é curto. Então, ele ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Um detalhe sobre a vida de Apolo: ele conhecia apenas o batismo de João. Ele ainda não conhecia sobre o batismo do Espírito Santo. Apenas o batismo de João. E olha que ele tinha tantas características louváveis, que glorificavam a Deus, que tornavam ele um homem ativo no reino, mas ainda não conhecia o batismo do Espírito Santo. Imagina a potência que esse homem se tornaria e veio a se tornar depois de conhecer o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que é o que Deus quer que você tenha. Deus quer que você seja homem, mulher, cheios do Espírito Santo. Você pode ser um empresário ou empresária cheia do Espírito Santo. Exatamente. Você pode ser um entregador cheio do Espírito Santo, um vendedor, um comerciante, um mestre de obras, um gari, um pintor cheio do Espírito Santo, um pregador, um obreiro, um missionário, mas cheio do Espírito Santo. Todos nós, não importa a atividade diária que nós temos, a rotina, a posição que você ocupe nesse mundo físico, nós precisamos conhecer o batismo também do Espírito Santo. É uma das maiores experiências, se não a maior, que o cristão, que qualquer ser humano pode ter aqui na sua passagem nessa terra, porque o Espírito Santo te conecta com o céu. O Espírito Santo te conecta com o coração de Deus, te conecta com a vontade perfeita do Senhor para a sua vida. Por isso que eu sempre digo: seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Nos próximos dias a gente vai ouvir falar um pouquinho mais sobre Apolo. Não é somente esse texto em Atos que fala sobre ele, vários textos, várias passagens falam sobre Apolo, mas a gente vai estar dando destaque a ele aqui dentro daquilo que a gente está lendo, né? Lembre-se, é Atos versículo por versículo. E estamos crescendo. Vamos orar? Meu Deus, que bom conhecer a vida de mais um servo do Senhor aqui nessa jornada, que foi Apolo, poderoso nas Escrituras, eloquente, diligente, mas que ainda não conhecia, até onde nós lemos, o batismo do Espírito Santo, somente o batismo de João. Mas certamente que Apolo veio a conhecer esse poder, essa glória sobrenatural. E que cada um de nós, meu Deus, possamos viver isso a cada dia. E quem ainda não conheceu, não recebeu esse poder e essa graça, que receba, Deus, em nome de Jesus, para a Tua glória. Assim eu oro, Pai, colocando as nossas vidas em Tuas preciosas mãos e te pedindo: nos encha do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Sejam todos cheios do Espírito Santo. A jornada continua.